Tudo bem, esta manhã estou preparando um pouco da nossa farinha sem glúten multiuso favorita. É uma mistura de vários tipos de farinha. Se vocês já estão aqui há um tempo, então sabem que nós seguimos uma alimentação sem glúten. Alguns dos nossos filhos apresentaram sintomas, mas uma das nossas filhas, especificamente, foi diagnosticada com doença celíaca aos 4 anos de idade. Ela tem 13 anos agora. Então, já seguimos uma alimentação sem glúten há 8 anos. É mais fácil simplesmente fazer a transição de todo mundo para o sem glúten quando se tem doença celíaca. Não é só uma sensibilidade, realmente pode causar danos. Na verdade, pode destruir o revestimento do intestino deles, levando à desnutrição, a problemas secundários como osteoporose ou até câncer. Então, é muito sério. E até pequenas coisas como a contaminação cruzada importam. Usar os mesmos utensílios em farinhas com e sem glúten pode causar contaminação cruzada e provocar reações em pessoas com doença celíaca. Então, quando ela foi diagnosticada pela primeira vez, estávamos comprando muitas coisas sem glúten de loja, o que era ótimo, porque eu precisava de algo nesse meio tempo enquanto eu aprendia e reaprendia tudo o que eu sabia sobre panificação. Ler os rótulos dos ingredientes era como um trabalho em tempo integral e perceber que o glúten e aditivos derivados de fontes de glúten estão em tudo. Existem coisas que eram certificadas como sem glúten e que eu sabia que eram seguras para minha filha consumir, mas vinham com um preço bem alto. E sinceramente nem tinham textura boa. Muitas vezes o pão é muito denso ou muito seco, ou então bolos e cupcakes simplesmente esfarelam e desmancham, deixando muito a desejar. Não demorou muito para eu perceber isso. Se quiséssemos manter a qualidade sem abrir mão da segurança da nossa família com alimentos sem glúten, teríamos que aprender a prepará-los nós mesmas. Qual? E nós fizemos isso. Usamos felizmente de novo, hoje em dia tem muita coisa pronta sem glúten por aí. Conseguimos comprar misturas de farinha sem glúten já prontas, que substituem a farinha comum na mesma medida. Então você pode usar suas receitas normais e no lugar de uma xícara de farinha comum, usar uma xícara desse substituto de farinha sem glúten. E ficaram ótimos. Tivemos tantos amigos dizendo pra gente, isso está incrível, essas panquecas estão ótimas. Elogiando bolos e outras coisas que eu fazia, sabe? Sem nem perceberem a diferença. Ou tipo, o objetivo sempre é, eu nem sabia que isso era sem glúten, o que eu acho que é bem fácil de conseguir com brownies e algumas outras coisas. Normalmente é assim, está muito bom para algo sem glúten, está bem gostoso para algo sem glúten. É o melhor sem glúten que já comi. Então, embora isso fosse um ótimo elogio e sinceramente tenha sido o que seguimos por tantos anos, não sei, 6 anos não era o padrão ouro, sabe? Eu pensava, eu sei que isso pode ser melhor. Eu também estava começando a me sentir um pouco incomodada, acho, com a falta de nutrientes. Acho que é difícil ver tantos amigos ou familiares fazendo esse pão de fermentação natural maravilhoso, sabendo o quanto ele faz bem para o nosso corpo. Algumas amigas começaram a moer os próprios grãos em casa, assim recebem mais nutrientes essenciais dos alimentos. E sabendo que grande parte do que tem nessas farinhas sem glúten prontas é amido de tapioca, amido de batata, amido de arroz. E mesmo ainda usando esses ingredientes, eu decidi que queria tentar fazer as coisas o mais nutritivas possível, com a melhor qualidade possível. Então eu comecei a misturar minhas próprias combinações de farinhas. E isso me permitiu criar uma mistura majoritariamente orgânica para substituir farinha sem glúten. Ao longo dos últimos 9 anos, descobrimos várias dicas, truques e macetes. Se isso for algo que vocês gostariam que eu compartilhasse mais, eu adoraria. Mas uma das maiores dicas, se você está começando agora e vai fazer as coisas do zero, comece com uma daquelas misturas de farinha sem glúten que eu mencionei, até você pegar o jeito, porque a panificação sem glúten é diferente. A hidratação dos diferentes grãos é diferente, então existe uma curva de aprendizado em relação à quantidade de líquido que você deve usar, a quantidade de óleos, etc. E há algumas opções que nós usamos e adoramos, tem algumas que nós não gostamos tanto. O substituto de farinha sem glúten da Bob's Red Mill é provavelmente o número 1 que usamos há anos.
Se for comprar, prefira a Azure Standard, de onde adquirimos todos os nossos itens de despensa a granel. Isso vai te economizar muito dinheiro. Um saco de 25 libras da farinha sem glúten da Bob's Red Mill custa, acho que entre 58 e 62 dólares, dependendo se está em promoção lá. E no site da Bob's Red Mill custa 100 dólares. O Walmart ou outros supermercados só vendem pacotes pequenos, e quando você soma até dar 25 libras, vai acabar gastando muito mais. Então, se você gosta de assar ou segue uma alimentação sem glúten, a principal dica que eu posso te dar é criar uma conta na Azure Standard. Temos um link para desconto no seu primeiro pedido, mas isso vai te ajudar a economizar muito dinheiro enquanto você aprende a fazer mais receitas em casa, do zero. E isso vai deixar a sua vida sem glúten muito melhor. Eu realmente não consigo colocar isso em palavras ou enfatizar o suficiente. A longo prazo, o valor que você gastaria só comprando pães sem glúten como o Canyon Bake House, que é um dos melhores em qualidade que encontrei no supermercado. E estamos falando de no mínimo 6 dólares por um pão pequeno. Se você tem uma família grande, isso não vai durar nem alguns dias. E o legal é que na Azure você pode conseguir, quero dizer, qualquer item básico de despensa. Você pode comprar extrato de baunilha, pode comprar sal, todas essas coisas que você pode usar ou querer estocar, que vão durar até um ano na sua despensa, e você pode ir usando conforme precisar. Você compra em grandes quantidades e acaba economizando muito dinheiro ao longo do ano. Não estou nem brincando quando digo que literalmente economizamos milhares de dólares. Eu já fiz as contas. Acho que em um ano economizamos mais de 2.000 dólares comprando em grandes quantidades. É a única forma que consigo fazer isso. Não posso ir à loja comprar pequenas quantidades de todas essas farinhas especiais, então comprar em grandes quantidades é a solução. Então, inicialmente, eu procurei uma maneira ainda mais barata de fazer pães sem glúten para minha família do que comprar aquelas farinhas prontas. Bom, eu não encontrei isso. O que eu descobri é que, pelo mesmo preço, consegui criar uma mistura totalmente orgânica que funciona, ainda melhor. É difícil acreditar, pois como disse, geralmente o padrão é isso é muito bom para algo sem glúten. Mas as primeiras panquecas que eu fiz com isso, e essa não é a minha primeira, né? Eu já fiz várias misturas de farinha. As primeiras panquecas que eu fiz foram um fracasso. Foi terrível, elas ficaram tão densas, ficaram tão duras quanto pedra. Definitivamente existe uma ciência, obviamente química, envolvida na panificação. Aqui é a pouca goma xantana. Eu queria fazer uma receita sem nenhum tipo de goma, pois sempre que vejo isso nos ingredientes, prefiro evitar. Quando notei que essa quantidade de farinha exige essa quantidade de goma xantana, na verdade nem me preocupo muito com isso. Isso é só metade do que provavelmente usaríamos normalmente em um mês. É muito mais fácil misturar em uma quantidade pequena. Tentei fazer do outro jeito e foi um saco, então agora estou fazendo quantidades menores de cada vez. Então isso vai para um desses baldes de 5 galões de grau alimentício. Eles são seguros para alimentos. Eles têm tampas com vedação gama, que são herméticas e vão manter tudo super fresco. Eu estou morrendo de medo de acabar derramando tudo no balcão, porque não seria a primeira vez. A primeira vez que eu fiz minha própria farinha, parecia que eu liguei a batedeira na velocidade máxima só com farinha seca na tigela. Então foi farinha para todo lado. Isso é loucura. Talvez eu faça isso 2 vezes, já que o balde só está cheio até aqui e posso misturar novamente. Então eu posso ir em frente e fazer outra leva disso, encher isso aqui, e vamos estar abastecidas entre isso e fazer a farinha de pão, provavelmente para 2 a 3 meses de farinha de uma vez só.